Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí em plena terça-feira. Sabe, hoje eu gostaria de comentar sobre um versículo que, para mim, é a chave de abertura de milagre. Mas, Rodrigo, como assim? Calma, querido, vou explicar. Sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas da nossa geração. Nós temos dois grandes problemas de jovens e adolescentes nesta geração. Uma é um alto índice de depressão. O que é a depressão? A depressão é você viver preso no seu passado. Assim, do resumo, é você viver preso em acontecimentos do seu passado. E aí você não conseguir sair deste lugar. Lógico que eu não vou falar aqui clinicamente o que significa, porque são N tipos de depressões, várias coisas que podem acontecer. Mas a grande maioria é as pessoas que estão presas em alguma situação do passado. E um segundo grande problema são crises de ansiedade. E ansiedade está vinculado àquilo que ainda vai acontecer. Então nós vemos pessoas presas no seu passado ou pessoas sofrendo por aquilo que nem sequer aconteceu ainda, mas as pessoas já estão sofrendo por aquilo. E hoje eu gostaria de falar sobre uma chave para nós sairmos deste lugar de um quadro depressivo. Baseado nisso que eu falei, tá bom, queridos? Preso em situações do passado. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um versículo 18, diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Queridos, então como eu posso viver uma vida sem estar preso no meu passado? Dando graça por todas as coisas. Situações ruins ou boas, eu dando graça. Porque qual que é, né? Deixa eu marcar aqui para não perder. Qual que é o problema? As pessoas elas pegam e elas ficam assim. Ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido isso, se eu tivesse caminhado por este caminho, se eu não tivesse dito isso, se eu tivesse gastado mais tempo com isso, se eu tivesse estudado isso, se eu não tivesse tomado essa atitude. Então a pessoa ela não consegue se desligar. Por quê? Porque ela está nesse lugar do que ela não consegue mais. Querido, você não vai conseguir voltar no seu passado e tirar o que você disse, de desfazer o que você fez. Você não vai conseguir mudar a atitude que você deveria ter tomado. Então eu não quero dizer a você, não quero deixar isso como eu vou viver uma vida inconsequente. Não, o que eu preciso pensar hoje, o que eu estou fazendo, que não vai gerar esse tipo de arrependimento no meu futuro. Então o que eu faço hoje, que vai me levar para um lugar de bondade, de justiça, e não um lugar de arrependimento, tanto para com Deus quanto para as pessoas. E uma chave de desligar isso é a chave da gratidão. Então, nós precisamos ter um coração grato. De 10 leprosos que encontraram Jesus, Jesus curou os 10. Jesus virou para eles e falou assim, olha, vá e se apresente ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Só que um dos 10, olha para si ao ver a cura, ele volta e agradece ao Senhor Jesus. E quando ele volta, ele encontra a salvação, uma salvação que para os 9 não tiveram. O que eu quero dizer com isso então? Queridos, talvez você não esteja passando por uns melhores cenários da sua vida. Talvez você não esteja vivendo os melhores dias da sua vida.
Mas isso Deus está te preparando para te colocar no lugar que Ele tem para você. E se Ele não te provar, se Ele não provar o seu coração no deserto, você não estará apto para receber aquilo que o Senhor tem para você. Porque as nossas lutas e as nossas provações de hoje nos capacitarão para estar naquele lugar que o Senhor já preparou para nós. Mas nós não estamos preparados para receber isso que o Senhor tem para nós. Então o que ele faz? Ele prova o nosso coração, ele nos lapida, ele nos purifica, ele nos limpa, para que quando nós venhamos a atingir este lugar, nós estejamos receptíveis para ele. Porque se nós chegarmos neste lugar sem nós estarmos prontos, o nosso coração será soberbo. Isso será a nossa ruína. Então o Senhor, ele vai nos levar sempre no lugar de pureza e de limpeza, para que a gente possa estar neste lugar de receber aquilo que Ele preparou. Então o que eu faço? Eu tenho uma multidão perante mim. Jesus olha para a multidão e Ele vira e fala assim: eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes, o que eu vou fazer? Pai, graças eu te dou. Irmão, Jesus não pede a multiplicação, Jesus não olha e fala, é muito pouco. Jesus não vira e olha para o céu e fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, se eu tenho 5 pães, se eu tenho 2 peixes, eu dou graças pelos 5 pães e 2 peixes que eu tenho. Sabe, queridos, eu não sei o que passa muitas vezes pela nossa cabeça de ficar reclamando e murmurando. Sendo que se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós precisamos confiar que Ele sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. O que nós precisamos é ter um coração rendido para receber dEle o que Ele tem para nós. Quando a Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe, queridos? Não quer dizer que a gente não ande pelo vale da sombra da morte. O que a Bíblia está dizendo é, mesmo que eu esteja lá, no vale da sombra da morte, até ali o Senhor está comigo. Então, querido, o cuidado de Deus, quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias da vossa vida, não são apenas dias felizes, não são apenas dias de glória, são dias, queridos, que as lutas vêm, que a dificuldade vem, que os céus aparentemente estão fechados, que as nuvens estão escuras, mas o Senhor sempre vai nos levar no lugar de gratidão. Se você não tem um bife hoje para comer, agradeça a Deus pelo arroz. Se você não tem o arroz, agradeça a Deus pela farinha. Se você não tem farinha, agradeça a Deus pelo açúcar. Sabe, queridos, eu não quero prolongar muito, mas eu gostaria de fechar esse vídeo com uma situação que aconteceu esses dias. Nós levamos a nossa neném no médico e ela não estava fazendo xixi, era bem provável que ela estava com uma infecção de urina. E eu andava, naquele pronto-socorro com ela no colo e orando e falando, Senhor, por favor, faça com que ela faça xixi, Senhor. E aí eu falei, Deus, eu não quero colocar uma sonda nela, meu Deus, ela tem 2 anos, 2 anos e meio, então eu não quero. Eu quero privá-la dessa dor de colocar uma sonda para coletar urina. E sabe, irmão, naquele momento, Deus não me atendeu. Nós precisamos colocá-la em cima de uma maca. Nós precisamos colocar uma sonda nela para coletar urina. Enquanto nós fazíamos isso, nós olhamos para a maca do lado e tinha uma criança ali de 10, 12 anos em estado vegetativo. Os seus nervos estavam atrofiados. Sua cabeça, ela só mexia os olhos assim, mexia um pouquinho da cabeça. Sabe, irmãos, naquele momento, Deus captou muito do meu coração. E aquele pedido que para mim era tão importante, Deus, deixa a minha filha fazer um xixi. A hora que eu olhei para o lado, eu tinha muitos e muitos motivos para agradecer a Deus pela situação que eu estava passando. Então, meu irmão, se você focar nos seus problemas, se você focar nas suas dificuldades, você terá 1 milhão de motivos para reclamar. Mas se você olhar para tudo aquilo que você tem hoje, você vai ter muitos motivos para agradecer. Agradeça a Deus pela coberta que você tem para se cobrir no frio. Agradeça a Deus pela cama que você tem para você dormir. Agradeça a Deus pelo teto que você tem, alugado ou não, emprestado ou não.
mas você está sobre um teto. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, que por mais que não seja o salário que você desejava, é o meio que você traz o pão para dentro de casa. Agradeça a Deus pela esposa, pelo filho que você tem. Um dia você poderá não tê-los do seu lado e talvez bata o arrependimento de não ter aproveitado eles. Seja grato, querido. Em tudo, dê graças, porque essa é a vontade em Deus, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.